Antes de entrarmos em oração, é importante alinhar o coração e a mente. Muitas vezes somos cercados por frases bonitas, pensamentos motivacionais e palavras que até trazem um certo alívio momentâneo. Elas podem inspirar, confortar e até nos fazer refletir. Mas existe uma diferença profunda entre palavras humanas e a palavra que vem do céu. Enquanto estamos vivos, enfrentaremos lutas. Isso é inevitável. Problemas, desafios, dores e provações fazem parte da caminhada de todo ser humano. Porém, há uma verdade que precisa ser lembrada todos os dias. Nós servimos a um Deus vivo. Um Deus que não observa de longe, mas que age. Um Deus que não ignora a dor, mas que entra nela conosco. Um Deus que não apenas permite desafios, mas também entrega livramento, direção e saída. A palavra nos lembra que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Isso não significa ausência de batalhas, e sim presença constante de Deus em cada uma delas. O cristão não é alguém isento de dor, mas alguém sustentado pela fidelidade divina. Também precisamos entender que seguir a Cristo de forma verdadeira exige entrega. A obediência genuína não é confortável, não é baseada apenas em recompensas imediatas, nem construída sobre promessas de prosperidade terrena. Seguir Jesus pode exigir renúncia, pode custar relacionamentos, posições, conforto e até sonhos pessoais. Mas toda entrega feita a Ele encontra sentido, propósito e recompensa no próprio Cristo. Ele é suficiente. Ele sempre foi. Ele sempre será. Outro ponto essencial é compreender o peso da preocupação. A ansiedade ocupa espaço, rouba energia e nos mantém em movimento, mas sem progresso. Assim como uma cadeira de balanço, ela nos faz gastar força sem sair do lugar. Deus, porém, nos chama a confiar. Ele é capaz de prover em um instante. Ele não depende de tempo, circunstâncias ou lógica humana para agir. Ele continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece silencioso. Todas essas reflexões são importantes, mas precisam ser colocadas no devido lugar, porque apesar de belas, palavras humanas não carregam poder espiritual em si mesmas. Elas não transformam corações, não libertam almas e não vencem batalhas espirituais. Elas podem inspirar, mas não governam. Existe, porém, um lugar onde as palavras têm vida. Um lugar onde aquilo que é declarado não apenas ecoa, mas age. Esse lugar é a palavra de Deus. A Escritura não é um conjunto de frases antigas. Ela é viva, ativa, penetrante. Ela alcança o mais profundo do ser humano, separa alma e espírito, revela intenções, confronta pensamentos e alinha o coração à vontade do Pai. Por isso, chega um momento em que nossa oração precisa deixar de ser apenas emocional e passar a ser fundamentada na palavra. Orar não é apenas falar com Deus, mas concordar com Ele. É declarar aquilo que Ele já disse. É trazer à existência, pela fé, aquilo que a palavra afirma sobre nós. O povo de Deus precisa aprender a falar a palavra sobre si mesmo. Precisamos declarar quem somos em Cristo, confessar as promessas, afirmar a verdade e estabelecer a palavra como autoridade máxima sobre nossa vida, nossa casa e nossa família. Quando a palavra governa, o medo perde força. Quando a palavra é declarada, o inimigo recua. Quando a palavra é crida, a fé se fortalece. Declarar a palavra é falar com convicção, com segurança, com firmeza espiritual. É dizer, está escrito, e permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor tenta nos fazer duvidar. É usar a palavra como escudo, espada e fundamento. E é exatamente isso que começamos a construir aqui. Uma vida que não reage apenas às circunstâncias, mas responde com a verdade de Deus. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Amém. Eu creio na palavra viva de Deus.
Quando entendemos que a palavra de Deus é viva e carregada de autoridade, nossa postura espiritual muda. Já não somos apenas pessoas que pedem socorro, mas filhos que conhecem a voz do Pai e confiam no que Ele já declarou. É aqui que a fé deixa de ser apenas sentimento e passa a ser posicionamento. Há momentos na vida em que não basta pedir, é preciso declarar. Não porque estamos tentando convencer Deus, mas porque estamos alinhando nosso coração com a verdade dele. Declarar a palavra é um ato de fé madura. É dizer com a boca aquilo que já foi estabelecido no céu, mesmo quando os olhos ainda não veem. Quando o inimigo tenta atacar a mente com culpa, acusação ou lembranças do passado, a palavra nos lembra que em Cristo somos novas criaturas. O que ficou para trás já não nos define. O passado não tem mais autoridade sobre quem nasceu de novo. A identidade do cristão não está nos erros antigos, mas na obra completa de Jesus. Quando a preocupação tenta dominar o coração, a palavra nos chama a lançar tudo diante de Deus. Não parte, não metade, não apenas o que parece pequeno. Tudo. Ansiedade não combina com fé. E por isso, somos convidados a trocar o peso da inquietação pela paz que excede todo o entendimento. Essa paz não depende das circunstâncias melhorarem, ela nasce da confiança em Deus. E quando o coração está cansado de esperar, quando a provisão parece distante, quando a resposta não chega no tempo que imaginávamos, a palavra nos lembra que o Senhor é o nosso pastor. Nele nada nos falta. Ele guia, fortalece, renova e protege. Mesmo no vale, ele permanece presente. Mesmo no silêncio, ele continua cuidando. Por isso, a forma como iniciamos nossas orações importa. Quando começamos alinhados com a palavra, nossa fé se fortalece. Não oramos a partir do medo, mas a partir da verdade. Não falamos como derrotados, mas como filhos sustentados por promessas eternas. Existe um poder espiritual quando afirmamos a palavra em voz alta. O ambiente muda, a mente se aquieta, o coração se firma. O inimigo reconhece a autoridade quando a palavra é declarada com fé. Não é o volume da voz que importa, mas a convicção no coração. A Bíblia nos ensina que desde o princípio tudo foi criado pela palavra. Se Deus cria com a palavra e essa palavra habita em nós, então nossas declarações alinhadas com Ele têm peso espiritual. Não falamos ao vento, falamos com base na verdade eterna. Quando declaramos a palavra sobre nossa casa, estamos levantando um muro espiritual. Quando declaramos sobre nossa família, estamos cobrindo aqueles que amamos. Quando declaramos sobre nossa própria vida, estamos rejeitando mentiras e abraçando quem Deus diz que somos. A vontade de Deus não é um mistério inacessível. Ela está revelada nas Escrituras. Não precisamos subir montanhas, fazer sacrifícios impossíveis ou buscar sinais extraordinários para saber o que Deus espera de nós. A vontade dele está escrita, clara, viva e disponível. Deus deseja salvação, transformação, renovação da mente, santidade, amor ao próximo e uma vida alinhada ao seu reino. Tudo isso está revelado na palavra. Quando vivemos segundo ela, caminhamos no centro da vontade de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Por isso, mais do que pedir respostas rápidas, precisamos pedir um coração que confia. Mais do que entender cada detalhe, precisamos aprender a descansar na soberania de Deus. Ele vê o que não vemos, ele sabe o que ainda não entendemos. Ele trabalha, mesmo quando não percebemos. E essa confiança se constrói na palavra. Quanto mais lemos, mais entendemos. Quanto mais entendemos, mais confiamos. Quanto mais confiamos, mais firmes permanecemos. Se você escolhe declarar a palavra mesmo em meio às lutas, escreva nos comentários: Glória a Deus, eu confio. Agora, com tudo isso gravado em nosso coração, somos convidados a fazer algo essencial: mudar a forma como enxergamos a vida.
Muitas vezes não é a situação que precisa mudar primeiro, mas a nossa perspectiva. Quando nossa visão é limitada apenas ao que sentimos ou vemos, facilmente nos cansamos, nos frustramos e perdemos a esperança. Mas quando olhamos pela fé, passamos a enxergar além do momento presente. É por isso que nos colocamos diante de Deus em oração, não para informar o que Ele já sabe, mas para permitir que Ele ajuste nossa visão. Reconhecemos que Ele está no controle. Nada foge de suas mãos, nenhuma dor é desperdiçada, nenhuma lágrima é ignorada. Se algo foi permitido, existe um propósito, mesmo que ainda não o compreendamos. Pedimos ao Senhor que abra nossos olhos espirituais para entender que confiar é mais importante do que compreender. Nem sempre teremos respostas imediatas, mas sempre teremos a presença de Deus. E essa presença sustenta, fortalece e conduz. Quantas vezes tentamos decifrar os planos de Deus antes mesmo de descansar nele? Quantas vezes queremos detalhes quando Ele nos chama para a fé? Hoje, escolhemos entregar esse controle. Escolhemos confiar mais e questionar menos. Escolhemos descansar na certeza de que Deus nos conhece profundamente e sabe exatamente do que precisamos. Quando as tempestades da vida se levantam, a fé não nos impede de senti-las, mas nos impede de sermos destruídos por elas. A fé nos faz declarar: se for da vontade de Deus que eu enfrente esta luta, então Ele mesmo me fortalecerá para vencê-la. Não para nossa glória, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Aprendemos a reconhecer a mão de Deus em todas as situações, nas portas abertas e também nas fechadas. Ele continua sendo fiel. Sua palavra é prova disso. Ao longo da história, Deus sustentou os fracos, levantou os cansados e fortaleceu aqueles que decidiram esperar nele. A promessa permanece viva. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mesmo os fortes se cansam, mesmo os jovens tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor são renovados. Eles se levantam como águias, correm sem se cansar e caminham sem desfalecer. Essa é a herança dos que confiam. Essa é a promessa dos que permanecem. Essa é a esperança dos que não desistem. Declaramos também que a força que habita em nós não vem de nós mesmos, ela vem de Cristo. Aquele que está em nós é maior do que qualquer oposição que se levante contra nós. Nenhuma batalha é maior do que o poder de Deus. Nenhuma adversidade é maior do que a presença de Jesus. Por isso, escolhemos a gratidão. Agradecemos pelo poder de viver em vitória. Agradecemos pela graça que nos alcança todos os dias. Agradecemos pela misericórdia que nos levanta quando caímos. Agradecemos pela bondade que nos acompanha mesmo quando falhamos. Nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo que dependemos completamente dele. Ele é o Deus que liberta, restaura e faz novas todas as coisas. Ele nos toma pelas mãos e nos reconstrói, não importa quantas vezes tenhamos caído. Nos firmamos na promessa de que veremos a bondade do Senhor ainda nesta vida. Esperamos nele com coragem, com o coração fortalecido e com fé renovada. O Senhor é digno de confiança, Ele nunca falha. Se você decide confiar em Deus, mesmo sem entender tudo, escreva nos comentários: eu espero no Senhor. Quando escolhemos confiar em Deus, algo poderoso acontece dentro de nós. Passamos a viver sustentados pela palavra e não mais pelas circunstâncias. Isso não significa ausência de dor, mas presença de direção. Não significa vida perfeita, mas vida firmada. A palavra de Deus começa a se tornar o nosso alicerce. Quando tudo ao redor parece instável, ela permanece firme. Quando as emoções oscilam, ela continua verdadeira. Quando o mundo oferece opiniões, a palavra oferece certeza. É nela que encontramos identidade, propósito e esperança.
Pedimos ao Senhor que gere em nós um desejo sincero de ler, ouvir e viver a sua palavra, não apenas como hábito religioso, mas como necessidade espiritual. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa da verdade. Uma vida distante da palavra se enfraquece, uma vida enraizada nela floresce. Que Deus nos ajude a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Que a palavra molde nossas atitudes, transforme nossos pensamentos e governe nossas escolhas. Que ela esteja presente em nossas decisões, em nossos relacionamentos e em tudo aquilo que fazemos. Quando a palavra habita ricamente em nós, aprendemos a responder com sabedoria em vez de reagir com impulsividade. Aprendemos a perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. Aprendemos a esperar quando tudo nos empurra para a pressa. Aprendemos a amar quando o mundo nos ensina a endurecer. Também reconhecemos que não caminhamos sozinhos. Deus nos chama para uma vida de comunhão com Ele e com os irmãos. A palavra nos ensina a amar o próximo, a carregar bardos uns dos outros e a viver como corpo. A fé verdadeira se manifesta em ações, em compaixão e em serviço. Quando escolhemos viver segundo a palavra, nossa casa é alcançada, nossos relacionamentos são impactados, nossa forma de falar muda, nossa forma de enxergar o mundo se transforma. A luz de Cristo começa a refletir através de nós, mesmo sem palavras. E mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, a palavra continua sendo lugar de restauração. Ela não nos acusa para nos destruir, mas nos corrige para nos alinhar. Ela nos chama de volta, nos levanta e nos lembra quem somos em Deus. Por isso, permanecemos firmes, não por nossa própria força, mas pela graça que nos sustenta todos os dias. A palavra é viva, ela age hoje, ela fortalece hoje, ela transforma hoje. Que possamos viver cada dia conscientes de que a vontade de Deus está revelada, acessível e disponível. Basta buscá-la, crer nela e caminhar segundo ela. Essa é a vida que agrada ao Pai. Essa é a vida que produz frutos eternos. Se você deseja viver uma vida firmada na palavra de Deus, escreva nos comentários: a palavra me sustenta. Agora, com o coração alinhado, a mente renovada e a fé fortalecida pela palavra, nos colocamos diante de Deus em completa rendição. Reconhecemos que tudo o que somos e tudo o que temos vem dele. Nada nos pertence por direito próprio. Tudo é graça, tudo é misericórdia. Pai amado, nos aproximamos do teu trono com humildade e confiança. Sabemos que tu és um Deus presente, atento e fiel. Nada escapa ao teu olhar. Cada oração sussurrada, cada lágrima derramada, cada clamor silencioso é conhecido por ti. O Senhor não ignora a dor dos seus filhos. Pelo contrário, caminha conosco em cada etapa da jornada. Entregamos a ti nossos medos, nossas inseguranças e nossas dúvidas. Entregamos aquilo que entendemos e também aquilo que não conseguimos explicar. Confiamos que mesmo quando não vemos saída, o Senhor já preparou o caminho. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando. Declaramos que a tua palavra governa nossas vidas. Ela é nossa verdade acima das circunstâncias, nossa luz em meio à escuridão e nosso sustento nos dias difíceis. Escolhemos viver não pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Escolhemos confiar não no que vemos, mas no que o Senhor prometeu. Agradecemos porque tu nos fortalece quando estamos cansados. Agradecemos porque renova as nossas forças quando pensamos não ter mais nenhuma. Agradecemos porque ao esperarmos em ti, somos renovados, levantados e capacitados a continuar. Tu és fiel em todo o tempo. Reconhecemos que a vitória não vem de nós, mas do Senhor. A força para resistir, a coragem para permanecer e a fé para continuar vem da tua presença em nós. Maior é o Senhor que habita em nossos corações do que qualquer adversidade que se levante contra nós.
Nos rendemos a Ti, Deus libertador, restaurador e redentor. Tu és aquele que faz novas todas as coisas. Tu és aquele que nos levanta quando caímos e nos envolve com graça quando falhamos. A Tua misericórdia nos alcança repetidas vezes e por isso somos eternamente gratos. Declaramos com confiança que veremos a Tua bondade ainda nesta vida. Permaneceremos firmes, com o coração fortalecido e a fé inabalável. Esperaremos no Senhor, porque sabemos que Ele nunca falha, nunca se atrasa e nunca abandona os seus. Recebe, Pai, essa oração. Recebe nossa entrega. Recebe nossa confiança. Que a Tua palavra continue viva em nós, produzindo frutos, transformando caminhos e conduzindo-nos segundo a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários. Amém. Toda glória a Deus.